Bom, gente, então estamos aqui com a parte 3 do nosso conteúdo de revisão para a segunda área e para a prova específica de seleção de materiais. Nós já revisamos ligas metálicas e soluções sólidas e agora a gente vai revisar os ácidos comuns ao carbono, mais especificamente a classificação dos ácidos quanto ao teor de carbono. Tá, então nós já vimos o que são ligas metálicas. O que eu não falei para vocês é que elas são frequentemente separadas em duas classes. A primeira classe é das ligas ferrosas. O que são as ligas ferrosas? São aquelas em que o elemento químico ferro é o principal constituinte. Um exemplo disso, a gente viu lá no outro slide, né, no nosso outro vídeo, são os ácidos, que são ligas de ferro-carbono, onde o ferro é o principal constituinte, né, é o principal elemento químico presente ali naquele material. E a outra classe das ligas é das ligas não ferrosas, que são aquelas em que o elemento químico ferro não é o principal elemento constituinte, ou simplesmente são aquelas ligas que não contêm esse elemento químico. Um exemplo, o cobre e as suas ligas, o alumínio e as suas ligas, né, dentre várias outras ligas que possuem ferro em baixos teores, tá? Ou que simplesmente não possuem ferro na sua composição. Bom, então sabendo que os ácidos são ligas ferrosas, a gente verifica, como nós vimos lá na sala de aula, que esse tipo de liga, né, é a mais produzida em todo o mundo. Os ácidos são produzidos em maior quantidade que qualquer outro tipo de metal. Por que isso? Primeiro, porque os compostos contendo ferro existem em quantidades abundantes na crosta terrestre, ou seja, os minérios de ferro, que são aquelas rochas a partir das quais a gente consegue obter o ferro metálico, são muito abundantes no planeta, né? Hematita, magnetita, siderita, e existem vários outros minérios de ferro, né? Eles estão presentes em grande quantidade. Segundo lugar, porque as técnicas de extração, refino, formação dessas ligas, a fabricação dessas ligas é relativamente econômica. E as ligas ferrosas são extremamente versáteis, porque possuem uma ampla gama de propriedades físicas e mecânicas. Isso quer dizer, então, que os ácidos não possuem nenhuma desvantagem? Eles são, assim, o melhor material do mundo? Claro que não, né? Então, eu coloco aí que a principal desvantagem das ligas ferrosas é a susceptibilidade à corrosão. Então, como a gente consegue ver nessas duas figuras aqui à nossa direita, correntes de canos completamente enferrujados, né, corroídos, a gente verifica que essas ligas ferrosas, elas possuem, né, uma extrema facilidade de corrosão. Tá, então já sabemos que os ácidos são ligas de ferro-carbono. E nós vimos também em sala de aula que essas ligas não possuem apenas os elementos químicos ferro e carbono, né? Elas podem conter concentrações apreciáveis de outros elementos de liga, como por exemplo silício, enxofre, fósforo e vários outros. Agora, por quê? Geralmente esses outros elementos de liga, essas impurezas, elas estão ali por conta do próprio processo de refino do ferro, então por conta do próprio processo, né, de formação daquela liga. São impurezas residuais, tá? Vimos também que as propriedades mecânicas dos aços são sensíveis ao teor de carbono. Então, a tendência é que quanto maior o teor de carbono no aço, mais duro, mais mecanicamente resistente ele seja. Dessa forma, nós classificamos os aços quanto ao seu teor de carbono. Então, nós temos os aços de baixo, médio e alto teor de carbono. Os aços com baixo teor de carbono são aqueles que contêm geralmente menos que 0,25% de carbono na sua composição. Quais são as principais características desse tipo de aço? Baixa dureza, baixa resistência mecânica, uma excelente ductilidade, uma excelente tenacidade, que é a capacidade dele absorver a energia e se deformar, tá? Excepcional soldabilidade e usinabilidade. Gente, isso aí é simples a gente verificar isso, né? Se tem pouco carbono, é mais dúctil, é mais facilmente deformável. Se eu consigo deformar com mais facilidade, obviamente que eu consigo conformar, né, dar forma a esse material com uma facilidade maior, né? Eu consigo soldá-lo melhor também. Aí nós temos os ácidos com médio teor de carbono, que possuem concentrações de carbono entre aproximadamente 0,25% e 0,8% de carbono, tá? Principais características desse tipo de aço apresentam uma melhor combinação de tenacidade, resistência mecânica e dureza, né? Já tem um pouco mais de carbono, portanto já melhorou a resistência mecânica e a dureza. Mas ainda assim, né, eles ainda apresentam uma boa ductilidade e uma boa soldabilidade.
Depois nós temos os aços com alto teor de carbono, que são aqueles que possuem concentrações de carbono entre aproximadamente 0,8% e 1,4% de carbono, né? Já como eles já possuem teores de carbono maior, então eles já são mais duros e mais resistentes. Portanto, eles perdem ductilidade, já não são mais dúcteis, tá? Esse tipo de aço é muito utilizado como ferramenta de corte, né? Por eles serem bem duros, eles são muito utilizados como lâminas, tá? Também são utilizados como matrizes para conformar outros tipos de materiais. E aqui a gente chega à classificação dos aços quanto ao teor de carbono. Nós vimos em sala de aula que aqueles aços que contêm mais que 2% de carbono em sua microestrutura são chamados ferros fundidos, e a gente estuda os ferros fundidos mais tarde, tá ok?